Olá, este é o podcast Tozini Freire, a conexão entre um dos maiores escritórios de advocacia do país, os assuntos mais relevantes do direito empresarial e você. Pessoal, é com grande prazer que a gente está novamente reunido aqui para mais um capítulo do nosso podcast. Esse podcast que foi idealizado há um tempo, bastante recente até, diante de toda a movimentação que o mercado ah, tem sofrido, especialmente na área de governança. Então, a gente lançou esse podcast de governança corporativa e compliance em perspectiva, para que a gente possa trazer convidados e convidadas com muita experiência na área, para a gente poder trazer a realidade, né? Como que as empresas, no dia a dia, na sua rotina corporativa, vivencia as questões que muitas vezes só ficam no mundo teórico. A gente vê que quando se enfrenta a situação em si, as coisas podem ser não bem daquele jeito, né? Então, acho que essa é a nossa ideia de trazer pessoas experientes para tanto. Estamos muito felizes em ter tantas convidadas ilustres cada vez mais, né? E o que a gente vê também é a expansão, acho que, do nosso mercado além da fronteira Brasil. Né, Fernanda? Então, tá aí, acho que a nossa convidada especial já está na tela, a gente vai falar com ela logo mais. Fê, fala um pouco o que nós vamos falar a respeito hoje, o nosso tema Tá principal. certo, tudo bem, Shin? E obrigada pela apresentação. O nosso episódio de hoje ele vai tratar de um tema estratégico e desafio para muitas companhias, né? Um assunto que muitas vezes acaba sendo sensível aos conselhos de administração, que é sobre sucessão. Então, se a gente for olhar as pesquisas recentes do mercado, elas apontam a sucessão das lideranças, e principalmente CEOs e conselho, como uma das prioridades estratégicas para o conselho no ano. A Diligent, inclusive, destacou que mais de 40% dos conselheiros gostariam que esse tema estivesse no centro das próximas reuniões. O que a gente vê aqui pela nossa vivência, e conversando com pares, é que por mais que tenha essa intenção tão declarada, o assunto que é importante e que precisa ser estruturado, ele não está sendo trabalhado. Então, a sucessão ela vai além do que a escolha de um nome, né? A ideia e o principal é a garantia da perenidade, um alinhamento estratégico e a preparação dessas companhias para diversos cenários. Então, a ideia é que a gente possa hoje aqui, com a presença da nossa convidada, destrinchar um pouco como o assunto vem sendo tratado fora do Brasil, no Brasil e atenções que devam ser dadas. Muito Eu bem, gostaria de agradecer desde já a presença da nossa convidada aqui, Xi. muito bom. Ana Dutra, assim, com anos de experiência, seja como executiva no mundo corporativo, de diversas empresas, Fortune 250, 250, e das organizações nacionais, internacionais e globais. A gente ficou extremamente honrada de tê-la conosco e também pela sua própria experiência como conselheira dessas organizações, né? Então, eu gostaria que até que você fizesse a sua própria apresentação da sua própria trajetória, porque eu tenho certeza que tem vários highlights que acabaram, bem ou mal, influenciando onde você está hoje, né? Tana, muito obrigada novamente, e é com você. Nossa, a honra é toda minha, Chin e Fernando, de estar aqui com vocês e a Tozini Freire. E esse trabalho que vocês estão fazendo de podcast, de divulgação de conteúdo e até de trazer pessoas de fora para falar é realmente fantástico. Então, agradeço muito a oportunidade e um pouco da minha história, né? Eu sou brasileira com muito orgulho, nascida e criada no Rio de Janeiro. E comecei a minha carreira, na verdade, achando que eu ia ser advogada. Então, eu estudei direito, e depois economia. E aí destrinchei, fui fazer o mestrado em economia, comecei a dar aula na PUC do Rio de Janeiro, fui contratada pela IBM, então entrei na área de tecnologia e de negócios. E aí um dia um colega entrou no meu escritório e falou que ele estava vindo para os Estados Unidos fazer um MBA. Na época eu nem sabia o que que era isso, perguntei o que que é isso e
Quando ele acabou de me explicar, eu falei, eu quero um também. Então, comecei a É bem assim, né? fazer, Nossa, eu queria e não sabia, né? queria, não sabia. Eu falei, nossa, isso parece interessante pra caramba, né? E comecei a aplicar. Eu fui uma das primeiras brasileiras a ser aluna da Kellogg, então fui para a Kellogg Uau. Business School, para Chicago, e aí começou a minha carreira. Meu marido, que é cirurgião, foi comigo, e aí começou a trabalhar lá. E aí começou uma carreira completamente diferente. Eu comecei primeiro na área de consultoria, de estratégica, então, dando advice. Eu vou pedir desculpa se eu colocar algumas palavras em inglês, porque eu já estou aqui há 35 anos, então às vezes entra mais fácil. Não é nenhum tipo de esnobismo. Eu tento manter o meu E aí eu português. já falei algumas palavras em inglês, não tem problema. Então estamos empatadas. Não, 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 já está liberada, não tem problema. Começaram a acontecer algumas coisas interessantes. Então, eu comecei a atuar na área de estratégia de empresa, mergers and acquisitions, fusões e tal. E comecei a ver que, olha, nós escrevíamos aquelas análises, tudo aquilo, e as empresas não mudavam, né? Elas podiam adquirir outras empresas. Então, aí eu comecei a gravitar para a área de liderança transformacional, cultura, e a ver que, na verdade, você pode ter a melhor estratégia do mundo, mas se você não tem a cultura certa, a governança certa, os líderes certos, né? As pessoas nos lugares certos no trem, a empresa não muda, não vai mudar, e nós temos milhares de exemplos de empresas que foram icônicas em alguns momentos e não estão nem mais no mercado. Aí eu passei a ter uma dose do meu próprio medicamento, quando eu virei CEO, eu mesma, então eu liderei primeiro um negócio de mais de US$ 2 bilhões global para Accenture, depois eu fui ser CEO da Korn Ferry, Consulting também, um negócio global, fazendo uma série de aquisições, depois fui CEO do Executives Club, e aí chegou um momento que eu comecei a ser convidada para atuar em conselhos, por causa da experiência, dos skill set. E há quase 10 anos atrás eu fiz uma mudança de carreira. Eu parei com a carreira corporativa como management em operações, né, sendo CEO de empresas, e passei a só fazer, basicamente, trabalho em conselhos. Eu dou muita aula, eu sou uma faculty do NACD, que é o National Association of Corporate Directors, foco muito em governança, transformação, a parte que é claro, o meu background é em tecnologia, então toda essa parte de inteligência artificial, digital, cyber e tal. E eu faço coaching de alguns CEOs que estão realmente interessados em colocar a boa governança nas empresas. Mas, vindo mais para a área de governança e o tópico que vocês estão propondo, que é a sucessão, sucessão é um tópico muito delicado, né? Porque, primeiro, vamos olhar a sucessão de conselho. Ninguém quer sair, gente. As pessoas acham que conselho, posição de conselheiro, é um emprego vitalício. Você vai ficar lá, olha, sem usar nomes, eu agora já fui conselheira de mais de 8 empresas listadas, globais, mais de 12 empresas de capital privado, perdi a conta do número de ONGs e non-for-profits, mas eu participei de um conselho de uma empresa por mais de 10 anos que não tinha é, retirement, como é que se chama? Aposentadoria mandatória por idade, não tinha número de termos, enfim, os conselheiros podiam ficar. No período de tempo que eu passei nessa empresa, 4 conselheiros tiveram que ser substituídos porque morreram. Quer dizer, as pessoas ficavam até Uhum. não poder ficar mais, né? O que, na minha conta, não é correto. A gente pode entrar nos prós e cons. E aí, quando você entra na parte de sucessão de CEO, fica ainda mais complicado, né? Porque você tem que convencer, como conselheiro, você tem que convencer o CEO que vocês querem trabalhar na sucessão, não porque esse CEO está fazendo um mau trabalho, ou porque vocês estão pensando, daqui a 3 anos nós vamos nos livrar dela ou dele, mas porque é parte de boa governança.
Então, muitos deles vão falar: não, não, vamos fazer sim, mas aí ficam protelando, ou fazem questão de desenvolver candidatos internos, mas não desenvolver tanto assim que eles fiquem tão próximos de poder assumir. Muitos nunca querem que o conselho olhe se tem candidatos viáveis lá fora, mas esse é o trabalho mais importante dos conselheiros. É a nossa obrigação, é a nossa responsabilidade. Eu acho que é um crime um conselho que é pego de calças curtas quando um CEO resolve fazer outra coisa, ou morre, ou tem um escândalo e não há ninguém para substituir. Então, você tem que olhar sucessão emergencial, que é o que a gente chama de, aqui nos Estados Unidos tem um nome interessante, é sucessão catastrófica, e você tem que olhar a sucessão planejada de longo prazo. Então, deixa eu pausar aqui, já dei um pouquinho assim dos meus pontos de vista, mas podem levar a conversa para não tem assunto proibido. Não, acho perfeito, Ana, porque esse teu histórico e essa sua fala inicial traz diversos inputs para a gente destrinchar aqui o assunto. E o primeiro que eu queria que a gente focasse é um pouco nesse descompasso, porque você tem como principal função do conselho essa visão estratégica, a perenidade. Então, falar em uma sucessão programada deveria estar, né, esse track record, seja interno ou olhando para o mercado, mas há um descompasso entre o que é o discurso e o que se propõe a fazer e o que efetivamente faz, né? Então, na sua visão, acho que ficou um pouco claro do porquê, porque é isso, a gente está falando da nossa, né, de uma própria posição, o conselho olhando para si ou para o CEO e uma questão de não trazer desconfiança, eu acho que tem um quê disso quando a gente fala em sucessão de CEO, é a pessoa de confiança do conselho, então, como lidar com isso? O que que você já viu de do's and don'ts aqui sobre esse assunto? Vamos começar com o positivo, né? O que que eu já vi em conselhos que são realmente best practices na parte de sucessão de conselheiros e na parte de sucessão de CEO. Então, você tem três maneiras. Vamos começar com o conselho. Existem três maneiras de revitalizar um conselho. Primeiro é se esse conselho tem um age limit, né? A maioria dos conselhos que têm age limit, pelo menos nos Estados Unidos e na Europa, a age limit é entre 72 e 75 anos. Mas vamos dizer que a gente diga, puxa, o que que a gente faz então se tem um conselheiro que está com 75 anos, mas tem um impacto extremamente positivo, contribui muito? Bom, então uma outra opção é você ter term limits. Você pode atuar por 3 termos de 4 anos ou 4 termos de 3 anos, normalmente entre 10 e 12 anos, quando tem term limits. Você também pode dizer, mas e se tiver uma pessoa que ainda continua a ser extremamente objetiva, mesmo depois de estar no conselho há 12 anos? Uma terceira opção, e eu acho que na verdade elas não são mutuamente exclusivas, você pode usar as duas, é você ter avaliação objetiva de conselhos e de conselheiros, pelo menos a cada 2 anos, ano sim, ano não. Na verdade, o que eu proponho, e eu sou chair do Nom and Gov Committees in Public Companies, Private Companies e Non-for-Profits, é que em um ano você faça a avaliação geral da performance do conselho e, na maioria das vezes, o que eu digo quando a gente está selecionando a empresa que vai fazer é, olha, nós não estamos chamando vocês porque tem nenhuma crise, ó, tem nada para ser consertado. Nós simplesmente queremos continuar a melhorar, a ser o melhor conselho que nós podemos ser. Então, faz-se a avaliação e aí vem as áreas em que, olha, está aqui o que que esse conselho está fazendo muito bem e o que que esse conselho poderia melhorar ou dar um boost. Muitas vezes é na área de educação de conselheiros, muitas vezes é na área de conteúdo de agenda dos meetings, muitas vezes é na área de material que é apresentado. E você Sim. tem também o peer assessment, e as duas coisas não podem ser confundidas. O peer assessment, se somos nós três num conselho, é a minha avaliação
da minha performance e a minha avaliação da Fernanda e da Shin. E da mesma forma, vocês também vão fazer. Isso vai dar um overview sobre a reputação que cada conselheiro tem de acordo com os seus pares, mas também áreas em que esses conselheiros são excelentes. Então, você sabe que se você tiver que formar um ad hoc, um comitê ad hoc, como é que se chama? Extraordinário? Um comitê extraordinário em fusões, você tem 2 ou 3 conselheiros que são extremamente experientes. Nas empresas de capital aberto, normalmente, quando nós fazemos essa avaliação, nós publicamos o fato de que fizemos a avaliação e, em alguns casos, até os resultados para os investidores. Como a gente tem uma proliferação enorme hoje em dia de active investors que vão criar. O que nós estamos dizendo para ele é: olha, a Fernanda, a Ana e a Shin são desse conselho, estão aqui as qualificações delas e estão aqui os pontos em que elas contribuem mais ativamente. Então, essa é na parte de conselho, né? Quando chega na parte de CEO, by the way, mais uma coisa, todo conselho deveria ter uma matriz. A matriz mostrando quem são os conselheiros, quais são os dados demográficos desses conselheiros, idade, faz parte de grupo diverso, é um conselheiro que mora no país ou mora fora do país e está trazendo experiência, e também a parte de experiência, formação, credencialização, super importante. A gente quer ter no Audit Committee, por exemplo, nós queremos ter pelo menos 2 conselheiros que sejam, no caso dos Estados Unidos, Qualified Financial Experts pelos estándares do SEC. E quando você vai fazer sucessão na área de CEO, alguns pontos básicos. Primeiro, olhar internamente e externamente, sempre ter pelo menos 2 candidatos internos que são viáveis e trabalhar no plano de desenvolvimento deles. Segundo, fazer uma decisão clara de até que ponto o atual CEO vai participar desse processo. Eu sempre acho que tem um ponto que começa a ficar muito emocional e muito close, e você tem que separar, principalmente quando está olhando a candidatos externos. E terceiro, também tem uma matriz que leva em consideração qual é a atual estratégia da empresa e o que o atual CEO tem em termos de experiência, de qualificações, skills, e olhar a estratégia nos próximos 3, 5, 10 anos e começar a pensar adiante. O que nós vamos precisar daqui a 5 anos que é diferente do que o que nós temos hoje? E aí é que se torna um pouquinho complicado, porque deixar a pessoa que está no cargo muito envolvida na seleção do sucessor cria um viés, né? Nós somos todos humanos. Então, é muito mais provável que eu vá dar mais preferência a uma pessoa que é um pouco mais parecida comigo do que uma pessoa que seja completamente diferente. Então, nessa hora que a objetividade se torna ainda mais importante. O que as empresas que não estão fazendo certo estão fazendo? Número 1, não ter esse approach objetivo para seleção e para replacement de conselheiros e de CEO. Vem o amigo do amigo que eu vou botar aqui, eu vou trazer por fora. De cadeiras. É terrível, né? Segundo, e eu sei que o Brasil está super adiantado nessa área, é manter CEO e chairmanship debaixo da mesma pessoa. Eu acredito que no Brasil, pelo menos as empresas listadas, todas tenham separado. Isso é um problema que nós ainda temos aqui nos Estados Unidos. A Europa é mais adiantada também. E terceiro, são as empresas que não colocam objetividade no processo. Olha, eu gostei dessa pessoa na entrevista, está aqui o que eu acho. Não. Usa uma matriz, usa uma tabela com critérios de avaliação, tem entrevistas feitas por vários board members até chegarem numa conclusão. É a maior responsabilidade que nós temos como conselheiros. Respondi a sua pergunta? Respondeu. Uma aula, É. né? Sabe que ontem eu estava, por sinal, num board, aí não é o conselho de administração, é um board de uma organização,
e a gente estava discutindo justamente a vinda de um novo CEO, e uma das questões que surgiu foi: bom, estamos aqui no meio de contratação de um novo CEO e estamos fazendo um assessment do nosso conselho, e uma das recomendações foi de que teria que haver um procedimento para seleção do novo CEO, do próximo CEO. Aí a dúvida que surgiu, falou, mas será que o momento agora é mais adequado? Porque o que está entrando, que entrará no futuro, vai se sentir, poxa, eu estou entrando numa organização, já estou vendo o próximo, né? Aí a questão é um pouco nessa linha que você falou, Ana, porque pelo menos tem uma clareza, né? Para não criar vieses. De repente você cria uma regra no meio do caminho, aí ele também ou ela vai sentir da mesma forma, certo? O que que você acha disso? Eu achei uma discussão, falei, gente, mas eu acho que uma coisa não tem muito a ver com a outra, mas enfim tem esse lado também da sensibilidade, né, de quem está entrando, vão motivar. É a questão de gestão de pessoas até, né? Não sei. Eu acho que o melhor momento é o momento de transição, porque aí você não tem nenhuma dúvida que essa colocação de novas e melhores práticas de governança pelo board é independente do fato de É vocês isso. estarem trazendo um CEO novo. Eu acho que muito pior é resolver fazer isso daqui a 2 anos. Aí as minhas antenas iam ficar, nossa, será que eu estou fazendo alguma E coisa não estou fazendo. Que história é essa? Estão discutindo uma nova. não tem melhor momento do que quando você está trazendo um CEO novo, e eu acho que a conversa com o CEO novo seria: nós estamos elevando o nível de todos os nossos processos. Então, um deles nós começamos com a maneira pela qual nós recrutamos você, né? E agora vamos continuar com um processo de sucessão que não é apenas do CEO. Você vai avaliar o seu time, você vai começar a pensar com a gente em sucessão dos seus reportes diretos. Puxa, eu acho que isso dá assim um poder enorme ao CEO. Nossa, eles estão me trazendo e estão me dizendo já que eles estão interessados em trabalhar em desenvolvimento e talvez um tweakzinho bem pequeno, mas em vez de chamar só processo de sucessão, coloca processo de desenvolvimento de liderança e sucessão, né? Aí você está falando, e também indiretamente, você está dando poder a esse CEO de dizer: olha, se tiver alguém no time que você está herdando, né, que não esteja how do you say, a par Uhum. com o que você quer accomplish, nós estamos te dando poder de discutir isso, atuar num plano de desenvolvimento. Se esse plano de desenvolvimento não der certo, substituir essa pessoa, nós vamos ajudar você e suportar a você encontrar sucessores, porque uma coisa que as pessoas esquecem também é que planejamento de sucessão e desenvolvimento de liderança do CEO é que nem um dominó, né? Tem um efeito dominó. Você colocou uma outra pessoa de dentro, o que que vai acontecer na sucessão daquela pessoa? Quem que você está desenvolvendo que vai estar pronto, se tudo der certo, daqui a 1 ano, daqui a 3 anos? E se nós tivermos 3 pessoas que querem o cargo e vão estar prontas as 3 daqui a 3 anos, o que que a gente faz para não perder duas, né? Eu estava conversando com um colega hoje de manhã sobre sucessão de CEO, e ele estava me contando dos 3 candidatos que eles têm. E eu falei: olha, uma coisa que você tem que pensar, um conceito que eu sempre usei, eu acho que não é nenhum termo conhecido, mas é um termo que eu uso, é Net Succession Impact. Porque se a Fernanda é a melhor candidata para CEO isoladamente, comparando 3 candidatos, mas trazer a Fernanda significa que eu vou perder a China ou que eu vou perder a Ana, de repente o segundo candidato pode não ser o melhor, o top em avaliações absolutas, mas quando você coloca dentro de uma avaliação sistêmica, você pode ter um melhor time com o candidato número 2 em vez do número 1. Então, eu sempre tenho essa conversa quando a gente fala: eu acho que o melhor candidato é o candidato A. A minha pergunta é sempre: tá bom. E quando a gente colocar o candidato A, quem que vai sair? Quem que a gente vai perder?
com quem que o candidato A não vai conseguir trabalhar de uma forma produtiva. E, de repente, o candidato que, numa forma isolada, parecia o melhor, não é quando você Deixa coloca de ser o time dentro do atual. sistema. Então, eu acho, para respondendo a tua pergunta, Chine, eu acho que o momento é super favorável a fazer o que Mas você eu está. trouxe isso até porque esse é na vida real, né? Quando você discute um tema como esse, você vê a diversidade de opiniões e muitas vezes as decisões são tomadas do lado emotivo, né? Da sensibilidade, vai dizer, olha, acho que a gente vai acabar criando aqui um clima para a chegada de novo CEO, quando na verdade é tudo que você falou agora, né? E aí, aproveitando, tem mais uma pergunta, Fê, desculpa, eu tenho aqui, ela falou um assunto que me interessou muito. Quando Vamos você lá. fala de sucessão dos membros do Conselho de Administração, e eu achei interessante quando você colocou assim, ninguém quer sair, né? Ninguém quer sair, mas, por outro lado, eu acho que algumas políticas já estabelecem isso, e aí vem na pauta a questão, mas essa pessoa precisa ficar, porque ainda que a avaliação não tenha sido tão boa, a pessoa tem um histórico. O quanto que o histórico deve ser determinante para a garantia que uma pessoa deve permanecer num conselho? Nossa, essa é uma pergunta tão interessante, Chine, porque o histórico pode ser uma coisa boa e pode ser uma coisa ruim, né? Pois é. A pessoa pode ter um histórico de estar nesse conselho há 15 anos e começar a ter agido como parte do management. Isso é bom ou isso é Hum, ruim? Então, eu acho o seguinte: número um, conselhos nunca deveriam perder conteúdo ou perder relações quando um conselheiro sai. Se isso está acontecendo, você tem um problema processual dentro do conselho, né? Porque, e normalmente, quando isso acontece, é exatamente porque alguns conselheiros ficaram tempo demais, né? Número dois, se você cria um processo de revitalização? obrigada, do conselho, que é contínuo e consistente, ninguém vai se sentir ofendido porque chegou a sua vez, né? Não vira. Agora, você tem também o problema de um conselheiro que, durante o processo de avaliação, de board effectiveness, ou então um par, avaliação dos pares, alguns problemas foram apontados. É uma pessoa, coisas que acontecem, mais significantemente, né? É uma pessoa que não está engajada da forma que nós esperaríamos. É uma pessoa que é disruptiva. Disruptiva é uma palavra em português? Senão Uhum. acabei de criar. Que é Não. disruptiva em reuniões. É uma pessoa que tem problemas de conflito de interesses. Aí, isso vai pedir uma conversa difícil da parte do chair do board ou então do lead director com essa pessoa. Na minha opinião, isso é feito da seguinte maneira: você faz o disclosure dos resultados da avaliação com o indivíduo, um a um, sugere que talvez esse seja o momento dessa pessoa não step up para a reeleição e dá a oportunidade à pessoa de tomar a iniciativa. Porque aí tudo é feito de uma forma digna, né? De uma forma respeitável, de uma forma digna. Se a pessoa for tão disruptiva que vai dizer absolutamente não, eu não quero saber se os outros não gostam de mim, problema dele. Aí você pode pensar, puxa, a gente deu uma chance de fazer a coisa da forma direitinha. Agora o que nós vamos fazer é comunicar à pessoa que essa pessoa não vai step up na reeleição. Agora, eu sempre sou do princípio de que primeiro você dá uma chance à pessoa de demonstrar self-awareness e de dizer, talvez esse seja um bom momento. E se não der certo, você faz a coisa certa. Nenhuma das duas conversas é agradável ou desejada, mas é por isso exatamente que nós estamos na posição de conselheiros, né? Tem um ponto, Ana, assim,
um gancho da sua fala que eu queria trazer, que é sobre esse estigma na governança, porque por ser sensível, por tratar diversos temas, seja por avaliação, skills, ou enfim, a sucessão nem sempre, como a gente falou, ela vem para a agenda como deveria, ou com a frequência que deveria. Mas se a gente for olhar daí para a sucessão de executivos, eventualmente os players que estão ali dando aquele apoio para o conselho podem estar em posição de conflito, que eu acho que foi o que você narrou muito bem, porque é isso. Como eu mexendo no CEO, eu desencadeio, né? Então a gente vê, por exemplo, em comitês de governança ou sucessão, ou muitas de remuneração, você tem um VP de pessoas que está ali trazendo o assunto, que tem que chamar a agenda de sucessão, mas que eventualmente vai estar falando do seu executivo, né? A quem hierarquicamente ele responde. Então, assim, é um jogo, um tabuleiro, dependendo da forma como a governança da companhia está estabelecida, que pode trazer esses conflitos, né? Então, assim, você já visualizou alguma forma ou algum comitê que funcione, que esteja olhando para a sucessão, mas que também já trabalhou a questão de conflito antes, né? Porque é isso, a gente busca tirar o estigma de falar de sucessão, então as pessoas têm que se sentir mais à vontade de trazer a pauta, mas muitas das vezes já questionam se isso vem por algum conflito, enfim. Esse dinamismo não é simples, né? Olha, eu estou no meio de uma situação nesse momento, e eu acho que tudo depende do grau de maturidade e profissionalismo do conselho e dos conselheiros. Então, essa situação é a seguinte: é um conselho na qual eu sou chair de NomGov, e nós estamos no meio de um processo de sucessão, e em olhando os candidatos internos, a pessoa que é o CHRO, então é a Head de Recursos Humanos, que tem um background em operações fantástico também, é uma das candidatas à sucessora do CEO, e ela quer. Não é só a gente, ela quer. Ela falou, eu quero ser CEO. Então, como é que nós estamos conduzindo isso? Eu liguei para ela, a Side, eu falei, olha, eu vou conversar isso com você porque eu acho que é mais fácil para mim do que para o CEO ter essa conversa. I think the world of you. Ela é maravilhosa. E vai chegar um momento na conversa de sucessão que você vai ter que sair da sala. E isso é mais do que qualquer coisa para sua proteção. É para sua proteção, é para manter você numa posição objetiva. Porque vai ser muito difícil. Eu sei que você é extremamente profissional e que você ia conseguir compartilhar a avaliação dos seus colegas que também estão competindo para o cargo de CEO de uma maneira objetiva. Mas tem o que você faz e tem a percepção. E eu acho que para manter você pristina, nós vamos, nesse momento, agradecer a sua contribuição por estar liderando, porque ela é a líder do processo. Está Ela é. liderando o A processo. governança, ela é a responsável por Exatamente. E ela, coisas em ainda por cima, ela é a board secretary, secretária do conselho, então ela é a Uhum. liaison com o conselho. Mas eu falei, olha, quando chegar nesse momento, você vai, eu não vou ter que pedir, você vai se desculpar e dizer que para manter a integridade total do processo, você vai sair da sala. Olha, funcionou como uma luva. Por quê? Porque ela não está se sentindo ofendida, ela sabe que não é que nós não tenhamos confiança nela, mas é uma proteção para ela. É uma proteção. Naquele momento, se ela estivesse na sala, ela estaria ouvindo discussões sobre os peers dela, os pares dela que também são. Fica messy, não tem como limpar. E você não pode desescutar o que você já escutou. Escutou, está escutado. Então, ela entendeu perfeitamente. Eu tive essa conversa no lugar do CEO, ou seja, não interferiu em nada na relação deles.
E eu falei para ele também, eu falei, olha, provavelmente vai chegar um momento que eu vou ter a mesma conversa com você, porque nós vamos estar olhando os candidatos internos, alguns que você claramente tem maior preferência, candidatos externos, e eu vou pedir para você, para manter a integridade do processo, para você step out. Então, o problema é quando nós não estamos acreditando na, na necessidade de fazer isso. Quando nós estamos acreditando nas nossas boas intenções, combinadas com profissionalismo e com a responsabilidade que nós temos de manter a integridade do processo, essas conversas eu acho que ficam um pouco mais fáceis ou menos difíceis. Faz Mas sentido? daí vem muito do que você falou lá no início, é ter um conselho maduro, com treinamento, que trata essa agenda como estratégica, como de fato é, né? E com transparência. Sem drama, é sem drama, né? Olha, eu faço parte de um conselho de uma empresa familiar. Então, eles já estão, e que na verdade aí no Brasil é super comum, ainda muito mais comum do que aqui. Eles estão já na quarta geração, uma empresa enorme, o conglomerado todo, mais de 5 bilhões de dólares em renda, muito mais em valor, e eles são super objetivos com relação aos próprios membros da família. Quem é que vai poder ocupar o cargo de presidente? Quem é que não vai? Quem é que está chegando perto do ponto de se aposentar e tal? Eu falo para eles, eu falo, nossa, eu queria que algumas empresas listadas pudessem escutar as conversas que vocês têm e, para usar uma palavra que a gente não usa em negócios, isso quer dizer que não existe amor entre eles? Claro que existe, mas eles colocam os interesses da família e dos negócios primeiro. E É todo que o mundo. problema surge das exceções, né? Porque você tem um procedimento, processo político, é muito claro, agora trazendo um pouco da área de compliance, se a gente cumpre com o que está colocado e acordado, sem exceções, a coisa. O problema é no dia a dia surgem as exceções, porque cada um tem sua situação, seu momento, sua relevância, sua importância, e acho que é aí que a coisa começa a se construir algo em paralelo que foge totalmente dos valores iniciais e tal. Então, isso eu acho que é desafio de todas as organizações. Aí, Ana, eu queria perguntar para você o seguinte: a gente tem dado muito valor à diversidade, né? Seja diversidade de gênero, mas diversidade de tema, diversidade de especialização e tal. Na sua opinião, quais são as ameaças, as armadilhas encontradas nisso, né? Eu digo isso porque eu lembro ainda, para mim foi um momento marcante, né? Eu fui fazer uma apresentação ainda como advogada para o conselho, eu estava sentada ao lado eh, de um, de um conselheiro o assunto era um assunto que não tinha nada a ver com o assunto que ele conhece, né? Acho que estavam falando sobre o puramente operação, né? E ele falou, não, não entendo nada disso, então vou ficar na minha, né? O que que é esperado de cada conselho? Porque no fim do dia, apesar da diversidade, imagino que os conselheiros também tragam a experiência da própria vida, né? Então, essas armadilhas, que imagino que tenha muito dessas armadilhas, né? Porque você não é, por exemplo, no mundo do cosmético, e falam do cosmético, eu estou fora. Ou então, entendeu? Acho que pode ter situações assim, não? Vamos lá. Eu acho que tem duas perguntas aí. Deixa eu tentar responder as duas. A primeira é: até que ponto diversidade tem prioridade? Uhum. Recrutando conselheiros ou mantendo conselheiros no conselho? Olha, eu sou aqui nos Estados Unidos, né? Eu sou latina, imigrante, mulher de cor. E eu sempre falei, eu nunca quero que esses três atributos, que são parte de quem eu sou, seja o que me colocou num conselho. Eu quero ser colocado num conselho por causa da minha experiência, por causa da minha knowledge, pelo impacto que eu trago e pela minha reputação de ter atuado como CEO em outros conselhos. Então, eu acho que isso é número um. Nunca trazer
uma pessoa para o conselho só porque Uhum. pega o seu atributo, né? Até porque eu acho que no longo prazo isso acaba gerando um efeito pernicioso, até para o segmento inteiro. Eu sempre falo isso. Eu sou vice-chair do Latino Corporate Directors Association, uma organização dentro dos Estados Unidos que a única missão é aumentar o número de latinos em conselhos corporativos de empresas americanas, né? Porque é o segmento que é menos representado até hoje. Então, nós estamos fazendo, é quase que uma campanha. Uma campanha que, nesse momento, dado a tudo que está acontecendo em termos de político, econômico, Uhum. governança aqui nos Estados Unidos, está muito difícil. Vocês devem estar acompanhando aí. Então, tem o Yin Yang, essa seria um outro podcast só nisso, né? As loucuras que estão acontecendo dentro desse país. Então essa é a primeira questão. Com relação a em que assuntos eu devo participar, em que assuntos eu não devo participar, uma pergunta que eu sempre faço quando eu estou sendo entrevistada para um conselho é: por que vocês estão interessados em mim? Eu quero saber qual é o espaço vazio que eu vou preencher. Eu vou ser nesse conselho a pessoa que tem mais conhecimento em inteligência artificial, ou que tem mais experiência em governança, ou que fez mais global M&As, o que é que eles estão esperando que eu vá take the lead? Agora, isso não quer dizer que eu posso ganhar um passe, um hall pass, uma desculpa para não ter opinião nenhuma. Ah, eu não sou dessa indústria, eu estou aqui só para falar de M&A. Ah, não. Então você tem que ser, é o que eu chamo do o modelo da letra T, né? Você tem que ser uma great business person, advisor, entender da indústria. Não vou me qualificar, eu tô num conselho de uma empresa de capital aberto, uma grande empresa na área de oil and gas pipeline. Eu falo para eles, eu falo, olha, eu tenho certeza que vocês não me trouxeram para esse conselho por causa do meu vasto conhecimento em hydrocarbons. Não é a minha formação. Mas, durante os meus 2 primeiros anos, eu fiz tudo que é curso, eu li tudo sobre liquid natural gas liquids. Eu achava que era a mesma coisa e não é. Então, você tem pelo menos que atuar num threshold mínimo de conhecimento. Agora, tem que também entender qual é a sua raia. Tem alguns conselheiros, isso para mim é assim, me irrita profundamente, é aquela pessoa que você começa a falar de pricing. Aí ele fala, olha, na minha experiência com pricing, aí você começa a falar de marketing. Não, eu sou uma marketing expert. Deixa eu te falar o que. Você não pode ser o maior expert do mundo em 10 coisas, entendeu? Então, escolhe qual é a sua raia e nessa raia você vai falar com autoridade. Nas outras, você vai falar como segunda cadeira. Não é a mesma coisa com advogado? Você tem um advogado que é Lógico. super, super expert naquela área e você tem os outros que trazem conhecimentos, trazem conteúdo, trazem benefícios que são relevantes, mas não se posicionam como um deep expert naquela área. E eu acho que é a mesma dança dentro do boardroom. Você não pode ter, por exemplo, na maioria dos boards, eu sou a go-to person em tecnologia, AI, cyber e tal. Mas tem um determinado board no qual eu estou que tem uma outra conselheira que ela passou a vida inteira dela na CIA, no Department of Defense. Ela é a top expert em cyber. Você acha que eu vou tentar me colocar no mesmo nível dela? Nesse board, ela é a go-to person nisso, e tipo assim, eu ajudo quando puder, entendeu? Então é assim que eu vejo a dinâmica dentro do boardroom. E essa dinâmica é importante, Ana, quando a estratégia está bem definida, né?
Não, Aí, e eu te puxando para a sucessão, você sabe qual é a sua estratégia? Numa sucessão, você vai conseguir identificar todas essas exatamente. skills. E isso é uma coisa que eu falo, gente, o fato de quase todos nós, dentro da sala, termos sido. Vamos falar de estratégia de sucessão de CEO. Na verdade, eu liderei uma empresa que só fazia isso e eu fiz isso como consultora durante anos e anos e anos. Então, o fato de nós termos todos sido CEOs não quer dizer que nós temos expertise de conteúdo nessa área. Isso é uma coisa que aí eu boto o pé no chão e falo: olha, gente, isso foi uma parte da minha carreira, da minha vida, eu fiz isso. Então, deixa eu falar como é que se faz e como é que não se faz. Mas também aí. E isso é uma coisa que eu sempre presto atenção quando a gente está entrevistando candidatos, esse candidato tem self-awareness ou acha que só porque ele ou ela foi CEO, CFO ou General Counsel, entende tudo de tudo, entendeu? Então você tem que tomar cuidado quando você está recrutando, porque depois que aquela pessoa está dentro da sala do conselho, É. é difícil, viu? E um conselheiro que não saiba se comportar, ou, por exemplo, teve um caso que eu tive que ter uma conversa não muito agradável, mas eu fiz com o coração, com um conselheiro que ele achava que o papel dele era run o negócio. Falava, olha só, eu sei que é o seu primeiro board e eu sei que você foi CEO com muito sucesso de muitas empresas. Mas quem está running the business no dia a dia é management, não somos nós. Nós estamos aqui para prover oversight, fazer as perguntas, dar advice, mas nós não estamos running the business. Porque isso é muito comum num CEO de primeira, marinheiro de primeira viagem, é tentar run the business from the boardroom. And vocês usam aí no Brasil a expressão narizinho, nose in, fingers out. A gente coloca o nariz, mas Sim, não coloca a mão na massa. Coloca, usa isso então. usa sim. Olha, eu acho que a gente fica um dia inteiro falando aqui. Eu posso Mas, ficar, então toma cuidado. mas, Ana, eu vou te fazer uma última pergunta que a gente tem feito para todos os nossos convidados, e daí foge da temática, assim, na visão, na sua visão, no mercado onde você está, se você pudesse destacar as três matérias, os três tópicos que vão ser desafios para o Conselho no próximo biênio. Então, assim, 25 ou 26, na sua visão. Tá, 25, 26. Ah, primeiro tópico vai ser um conhecimento e experiência em como navegar risco, volatilidade, incertezas, o tal do VUCA, né? Então, ter pessoas que estejam confortáveis com um mundo caótico vai ser super importante, que não sejam completamente risk averse ou que não entrem em pânico, isso vai ser super importante. A segunda área vai ser essa área de essa interseção entre inteligência artificial, cybersecurity e digitalization of business, transformação digital. Eu acho que isso vai ser super importante. E a terceira área, que até COVID não era top, mas agora é a área de global supply chain. É entender como essa movimentação de trading, de tarifas, de pricing, vai interferir nas escolhas que nós fazemos com relação à supply chain, independentemente da indústria, francamente, porque isso vai afetar a indústria de. Pensa em indústria de seguros. Você pode dizer, puxa, mas por que empresa de seguros, setor financeiro? Ué, porque os clientes deles vão ser afetados por supply chain, credit risk, climate, e isso vai mudar todo o portfólio deles. Então, eu colocaria essas três áreas. É Perfeito. consistente com o que vocês estão ouvindo? Ou Oi? não? É consistente com o que outros conselheiros estão dizendo?
Eu acho que alguns têm colocado isso, um pouco dessa questão da digitalização, AI, supply chain, acho que muito do que você está colocando, climate É, change, acho que essas questões têm sido muito recorrentes, né? eu acho que tem vindo muito a questão geopolítica que vai abraçar isso aí também que foi dito, né? Que, aliás, é um Então, tema até que no Brasil, logicamente, para grandes organizações, sim, que é um tema recorrente, aqueles que exportam muito, já têm relações internacionais. As empresas nacionais, eu acho que não era um tema tão recorrente, mas É um agora pouco a gente está zoado. vendo que estão sentindo o impacto, né? Então, estão uhum, começando a falar mais. Não, eu concordo com você, mas eu acho que é um, eu acho que é um efeito de bola de neve. O É impacto isso aí. é só uma questão de tempo. é. Só uma questão de tempo. Ana, assim, eu adorei esse nosso bate-papo. É uma clareza, e denotando sua experiência, sua trajetória, e quanto que você, de fato, deve fazer muita diferença nas organizações. Então, é um orgulho, né, para o Brasil, porque você é uma brasileira aí nos Estados Unidos, Totalmente, conquistou totalmente. Eu estou naquela fase uma da vida bela agora. carreira. Eu tenho certeza que esse nosso bate-papo vai além de governança, muita gente vai se inspirar no que você colocou. E eu também já vou mandar o nosso link para algumas empresas para eles ouvirem, né, as suas próprias situações que você descreveu. Mas agradecer muito, Ana, agradecer Fernanda, minha sócia, que acho que no meu ânimo de começar o capítulo, nem me apresentei, não apresentei a Fernanda, é minha sócia, eu sou a Chin aqui é sócia da área de compliance do escritório, e a Fernanda, minha querida, é da área de governança. Então, com isso, agradeço novamente. E até a próxima, a gente vai ter outras surpresas. E quem sabe um dia a gente faz um grande painel, né, desses ilustres convidados presencialmente, porque tem sido, olha, uma experiência tremenda para inspiração, na verdade, dessas histórias. Obrigada. Nossa, muito obrigada. Conte comigo. O trabalho que vocês estão fazendo é fenomenal. Parabéns. E olha, pode contar comigo no que eu puder ajudar. Tá, Super joia. obrigada. Uma Obrigada, honra estar viu? aqui. Um grande Muito abraço. obrigada, Muito graça. Ana. Tchau, tchau. Obrigada, Obrigada. Tchau, Shelin. tchau. Até mais.